Essas são as maldições mais estranhas do futebol. Por exemplo, ex-namoradas do Ronaldo contrataram uma bruxa para prejudicá-lo. Em 2009 semanas antes da maldição, Ronaldo recebeu um aviso, mas só deu atenção durante o confronto na Liga dos Campeões. Após uma entrada, Ronaldo teve a lesão mais devastadora da carreira e percebeu que a maldição era real. Reportagens na Espanha mostraram que Ronaldo foi vítima de ataque de voodoo, porque um feiticeiro chamado Pepe apareceu e disse que o ocorrido com Ronaldo não foi acidente. Pepe contou que uma ex-namorada rica de Ronaldo pagou $40 mil para que ele lançasse um feitiço e provasse não ser charlatão. Ele se negou a desfazer a maldição. Ele alertou Ronaldo que continuaria sofrendo lesões, incluindo uma tão grave que o deixaria 5 meses fora e acabaria com sua carreira. Agora, será que realmente nos surpreende que um homem que se autodenomina bruxo diga coisas malucas assim? Não, então eu acho que eles deveriam simplesmente jogar o Pepe maluco na cadeia, ou pelo menos bani-lo dos jogos de futebol, como os clubes fizeram com o Drake. Desde 2019, esse cara causa caos no futebol por sua maldição. Só escuta. Arsenal, Manchester City, Paris Saint-Germain, todos eles viraram vítimas. E quando outros clubes descobriram sobre a maldição, tudo relacionado ao Drake foi literalmente banido. Veja, tudo começou quando o Drake foi para o Reino Unido em turnê, pulando de atleta profissional em atleta profissional como uma Kardashian. Paul Pogba, Aubameyang e Sérgio Agüero foram ao camarim do show e pensaram que uma foto com Drake no Instagram daria moral. Mas essas fotos traziam uma maldição. Todo jogador que postou com Drake sofreu uma derrota devastadora. O pior caso foi Layvin Kurzawa, que após a foto levou uma surra. O Paris Saint-Germain perdeu de 5-0, o pior resultado do clube em 10 anos. Quando a maldição virou notícia, alguns jogadores apagaram as fotos com Drake do Instagram. A Roma proibiu todos do clube de tirar fotos com o Drake. E as coisas estavam ficando tão ruins que os times literalmente tentaram invocar a maldição do Drake contra outros clubes. Veja o Manchester United. Tweets assim não deveriam ser permitidos. Pelo menos a maldição do Drake só traz derrotas. Algumas maldições fazem jogadores temerem a Federação Internacional de Futebol Associação e algumas até matam pessoas. E se eu te dissesse que uma maldição do futebol arruinou um país inteiro? Na Euro 2020, Inglaterra e Itália decidiram o título nos pênaltis. Que oportunidade melhor para invocar espíritos e amaldiçoar o outro time. Quando a Itália liderava nos pênaltis por 3-2, Bukayo Saka entrou para tentar empatar. Mas Giorgio Chiellini não estava disposto a deixar isso nas mãos do destino e lançou uma maldição. Por causa disso, a Itália se tornou campeã. Mas durante aquela cobrança, o que Giorgio disse? Bem, ele invocou um espírito chamado Kirikocho. Veja, Kirikocho era um torcedor fanático de futebol nos anos 80 e frequentava treinos de clubes argentinos. Mas sempre que ele surgia, os jogadores tinham lesões misteriosas. Inicialmente o clube pensou ser coincidência, mas isso se repetiu. Mas, em vez de banir Kirikocho, o técnico argentino na verdade bolou um plano genial e usou a habilidade misteriosa de Kirikocho a favor do clube. Desde então, Kirikocho era pago para ir aos treinos dos rivais e até receber equipes visitantes no estádio argentino. Só por precaução, outros times sofreram tragédias. Após adotar o plano Kirikocho, o clube perdeu só um jogo naquele ano e foi campeão argentino de 1982. Mais uma derrota. Como isso aconteceu? Bem, adivinha só, essa única derrota foi justamente no único jogo em que Kirikocho não apareceu. Então, quando outros clubes souberam disso, a palavra Kirikocho virou uma tradição para ser usada antes e durante os jogos para zicar os jogadores adversários. E aqui em 2021, Chiellini literalmente confirmou para o mundo que ele amaldiçoou a Inglaterra quando gritou Kirikocho antes do jogador de futebol bater o pênalti. Pelo menos a maldição do Kirikocho não mata pessoas como a do Aaron Ramsey. Desde 2009 o mundo foi assombrado e tudo por culpa do Aaron Ramsey. Ninguém imaginava que um jogador em dificuldades pudesse mudar o mundo, mas Aaron Ramsey evoluiu ao longo dos anos. Ele assinou o Kickflix, teve mais tempo de jogo, marcou mais gols, mas o que o acompanhou enquanto se tornava um jogador melhor literalmente custou a vida de pessoas. As pessoas notaram que sempre que Aaron Ramsey marcava gols, celebridades morriam, e isso ocorreu várias vezes. Mais de 20 gols foram seguidos por uma morte que viralizou. Quando o Twitter soube dessa história, a carreira de Aaron Ramsey virou meme. Veja só, o mundo inteiro realmente acreditou que Aaron Ramsey estava causando uma polêmica mundial. Alguns até temiam que Aaron Ramsey pudesse acabar com a humanidade. Alguns torcedores fizeram uma petição para que Aaron Ramsey parasse de jogar futebol, mas não funcionou. Em 2021, Aaron Ramsey ainda joga, então os corpos seguem se acumulando. Pelo menos as pessoas não vivem com medo diário como as vítimas da maldição da Federação Internacional de Futebol, Associação. Existe um segredo sobre por que Cristiano Ronaldo e Neymar foram escolhidos para a capa, mas removidos antes de suas temporadas. Tudo é culpa da maldição que causa estragos desde os anos 90. Nos últimos anos, ficou inegável que o futebol tem um grande problema.
Em 2016, Marco Reus se destacava como um dos atacantes mais perigosos da Europa. Quando mais de 3 milhões de fãs votaram pela capa do Federação Internacional de Futebol, a Associação 17 não surpreendeu que Marco Reus fosse o vencedor. Agora, no auge da carreira, o que poderia dar errado? Naquele ano, a carreira de Marco Reus piorou, durando apenas 24 jogos antes de romper um ligamento. Agora, nesse ponto, já havia rumores de uma maldição. Já vimos isso com Madden e 2K, mas a Electronic Arts queria uma prova definitiva. Antes de anunciar a próxima capa, eles precisaram pesquisar muito para achar o candidato ideal. E era um jogador que dominava completamente o futebol há 12 anos seguidos, com temporadas de recordes. Então, se havia alguém que poderia acabar com a maldição, esse alguém era ele. E a Electronic Arts anunciou o atleta da capa do Federação Internacional de Futebol Associação 18, Cristiano Ronaldo. Mas foi aí que aconteceu. De repente, a vida de Ronaldo mudou. Ele saiu de grandes temporadas no Real Madrid para surpreender o mundo ao se transferir para a Juventus. Isso foi completamente fora do caráter de Ronaldo, mas a Electronic Arts queria ver como isso se desenrolava. Foi uma decisão estranha, mas o futebol de Ronaldo não caiu de rendimento. Então talvez a maldição fosse apenas algo que todo mundo estava imaginando, ou Ronaldo era a resposta. Por isso, no ano seguinte, a Electronic Arts deu a Ronaldo nova chance de ser capa. Mas foi aí que a maldição ficou séria. Do nada, Ronaldo foi misteriosamente atingido por um escândalo que interrompeu sua carreira, algo do qual poucos atletas conseguem sair. A Electronic Arts entrou em pânico e rapidamente voltou à prancheta para redesenhar a capa. Como estavam desconfiados e Ronaldo podia ser afetado, precisavam mudar as coisas. Eles trocaram Ronaldo por um trio para testar uma versão inédita do jogo. Mas essa maldição não ia ceder. Provavelmente ouviram que Neymar estava em ascensão, mas logo depois isso abalou sua carreira como nunca. Ele lesionou o tornozelo e teve que ficar fora da Copa América. As coisas complicaram, mas a Electronic Arts ainda não estava convencida e queria descobrir a verdade. Mesmo com risco de decepção, decidiram dar mais uma chance ao Neymar, agora sozinho. Anunciaram Neymar como o atleta da capa do Federação Internacional de Futebol Associação 19, torcendo para que essa tragédia fosse evitada. A Electronic Arts tinha esperança porque Neymar virou um dos atacantes mais dominantes. Portanto, não faria sentido ele não se recuperar. Pouco depois de ser anunciado como atleta da capa, Neymar nem teve chance de tentar quebrar a maldição. Assim como Ronaldo, ele também foi envolvido em uma batalha judicial misteriosa. A carreira e a vida dele estavam sendo totalmente transformadas. A Electronic Arts precisou agir rápido e mudar novamente. Eles buscaram outra estrela em ascensão que dominava o futebol e havia acabado de ir para o clube dos seus sonhos. O atleta seguinte na capa foi Eden Hazard. Hazard atuou em alto nível em 8 das últimas 9 temporadas, quase 90% do tempo. Então, para as coisas mudarem milagrosamente, a maldição teria que ser real. E adivinha só? Logo após ser nomeado atleta da capa, ele sofreu uma lesão grave, perdeu quase todo o ano e afirmou ter sido sua pior temporada. Desde esse anúncio, por 3 anos seguidos, a carreira dele literalmente entrou em um buraco negro. Nessa situação, só um super-herói salvaria a Federação Internacional de Futebol Associação dessa maldição. Mas isso não é um filme. Tipo, não tem Homem-Aranha, Batman ou Vingadores correndo por aí nos campos de futebol. Mas por mais idiota que essa ideia fosse, fez a Electronic Arts perceber que havia um último jogador de futebol que poderia assumir esse papel. Um homem feito para essa oportunidade. Parecia até um super-herói. E é literalmente por isso que seus fãs e companheiros de equipe o transformaram em um meme. Quem mais além de uma própria tartaruga ninja adolescente mutante e o único do Paris Saint-Germain, Mbappé, foi escolhido como atleta da capa do Federação Internacional de Futebol Associação 21. Era hora de pôr fim a essa maldição de uma vez por todas. Literalmente, poucos dias depois de se tornar o novo rosto da capa, Mbappé sofreu a pior lesão de toda a sua carreira. Isso mostrou que a maldição era séria. Se nem Mbappé podia salvar o futuro do futebol, quem poderia? Bem, ironicamente, era exatamente isso que a Electronic Arts pensava. Em 2021, deram ao Mbappé outra chance de acabar com a maldição. Eles o escolheram como atleta da capa do Federação Internacional de Futebol, Associação 22. Mas só lembre-se, da segunda vez que um jogador tem a chance de estar na capa, sempre acaba sendo muito pior do que da primeira vez. Há rumores de que Mbappé será transferido no próximo ano, então temo que a maldição volte a acontecer. Veja, o futebol esconde mais do que apenas maldições assim. Por exemplo, Ronaldo tem enfrentado pena de prisão, passando por vícios, e pode literalmente ser expulso do futebol para entrar na NBA. E eu sei que você quer saber mais sobre isso, então clique neste vídeo aqui.